isso. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Para a gente fazer essa recapitulação aí um pouquinho, né, sobre a questão da auditoria, né, por que as empresas fazem auditoria, algumas são empresas SAs, né, de capital aberto, e a própria atividade, né, dessas empresas, né, elas acabam sendo obrigadas, né, legalmente a serem auditadas, ou essas empresas também podem fazer a auditoria, né, como medida de controle interno, que os próprios acionistas eles podem decidir por isso, né, tanto que a gente tem a auditoria contábil, que ela tem uma característica de auditoria externa, né, quanto também a auditoria interna. Nós temos também aí, né, uma possibilidade também, por exemplo, né, é uma imposição do mercado financeiro, especialmente dos bancos, né, que as demonstrações contábeis sejam auditadas por um auditor independente, para poder conceder qualquer tipo de crédito, né, qualquer tipo de financiamento. Pode ser também por uma imposição dos fornecedores, né, para poder financiar compra de matéria-prima, né, são vários os motivos, né, gente, que nós temos aí por que essas empresas elas fazem, né, a auditoria, por que precisa ser feito, né? E especialmente quando as empresas também estão trabalhando, estão pensando, né, em fazer combinação de negócios, que seria a incorporação ou a fusão, né, ou até mesmo a cisão dessas empresas, né? Então, para isso tem que haver uma auditoria aí das demonstrações contábeis de todas as empresas envolvidas aí nesse tipo de negócio, tá? Mas, enfim, além desse motivo, né, que a gente tem aí das empresas estarem fazendo auditoria, nós temos aí, que a gente começou a ver na última aula, as normas, né, as normas técnicas profissionais e as normas técnicas mesmo de auditoria, né, as éticas e as profissionais, que vão determinar, né, o que o auditor ele pode e aquilo que ele não pode fazer. E aquilo que ele pode fazer, o como ele vai fazer, né? Então, por exemplo, nós temos a NBC-TA, né, que é a norma brasileira de contabilidade técnica, né, aí no caso de auditoria 320, que ela vai trabalhar o conceito sobre materialidade, né? O que seria materialidade para o auditor? Né? O que é algo que seja material e o que não é material? Quem sabe me dizer aí? Nós falamos disso também aí um pouquinho na última aula. Quem lembra aí disso aí, o que é material e o que não é material para a auditoria? Tudo aquilo, gente, que o auditor, né, ele tiver fazendo, ao fazer, né, o planejamento ali do trabalho dele, na execução ali da auditoria, né, tudo aquilo que ele avaliar que o efeito daquela informação, o efeito daquele ato, né, ele pode causar distorções significativas e ele identifica ali, né, e que aquelas distorções, elas não vão ser corrigidas ou não podem ser corrigidas, isso vai ser material. Ou seja, material é algo que é relevante, né? Que vai trazer um impacto grande na demonstração contábil. Então, a materialidade para a auditoria é um conceito de extrema relevância, que vocês precisam estar atentos e precisam saber, tá? Em geral, o que acontece? Essas distorções, né, elas podem acontecer por N motivos. Pode ser por uma omissão, né? De acordo com aquela omissão ali de uma informação na demonstração contábil, o auditor que vai julgar
como que ele vai considerar essa omissão? Se ela vai ser considerada como relevante ou se é um fato que ele é razoável, que ele pode entender que pode acontecer, né? Então, essas distorções, né, ou até mesmo essas omissões, elas, o que vai acontecer? Elas podem influenciar na demonstração contábil, que, consequentemente, né, vai influenciar na decisão econômica e financeira das empresas. Por quê? Porque a administração, ela toma decisão baseada, muitas vezes, nas demonstrações contábeis ou nos relatórios, né, oriundos das demonstrações contábeis. Então, por isso que é muito importante aí para a auditoria esse conceito de materialidade, né? E esses julgamentos, né, sobre a materialidade, eles são estabelecidos, né, levando em consideração a circunstância em que ele aconteceu, né? E até mesmo a circunstância que ele está ali envolvido. E qual que é a percepção do auditor em relação àquele fato e como que ele vai impactar ali a demonstração contábil, né? Pelo tamanho da distorção. Então, o auditor, né, ele vai considerar, né, a opinião do auditor, ele vai considerar a demonstração contábil ali como um todo. Ele não vai simplesmente pegar só aquele ponto onde ele viu ali aquela omissão ou ele viu ali aquela distorção ali, né? Ele tem que pegar esse ponto que para ele está julgando como material e prever o impacto desse fato no todo, né? Por quê? Porque é a partir disso que ele vai dimensionar e ele vai conseguir dar uma opinião sobre aquela demonstração contábil, né? Porque o auditor, ele não é responsável, né, pela detecção desse tipo de distorção, né, que não seja relevante. Por quê? Porque pode acontecer que tem uma distorção muito pequena e que ela nem é tão perceptível. Mas essas distorções muito grandes, né, não tem como o auditor não perceber, e isso para ele é material e vai influenciar com certeza ali na opinião do auditor em relação à demonstração contábil. Então, se eu perguntar na prova, assim, né, de vocês, qual a NBCTA que trata os conceitos de materialidade? O que vocês vão me responder? Vocês estão me ouvindo, gente? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estamos. Então, vamos brincar de prova. Então, se eu pergunto na prova, qual NBCTA trata sobre os conceitos da materialidade na auditoria? Qual é a NBC? 320. 320, né? Então, isso tem que estar muito claro para vocês. Daqui a pouco, isso vai fica bem, assim, a gente já vai decorando, né? A materialidade é a 320, né? Por exemplo, as evidências da auditoria vai ser a 200, que a gente vai falar agora, né? Então, essas NBCs, elas têm que ser, assim, algo para nós que vamos estudar auditoria, como se fosse, sim, a Bíblia do auditor. Por quê? Porque é a norma brasileira ali de contabilidade que vai guiar esse trabalho do auditor. Então, a gente tem que ter ela na ponta da língua e conhecer. Então, não basta, pessoal, eu somente aqui durante a aula dar esse resumo para vocês aqui da norma. O que é importante vocês fazerem? Eu acho que eu já falei isso para vocês, e até mandei para vocês um link, né? Vocês têm que entrar lá no site ou do CRC, do CFC e acessar toda a norma, né, a norma completa e dar uma lida na norma, porque é importante vocês entenderem como que realmente funciona aí na prática e o que a norma diz de cada uma desses aspectos aí, né? Então,
Além da materialidade, gente, que é um conceito importante aí para a auditoria, nós vamos trabalhar também com o conceito de evidências de auditoria, né? Que vai estar sendo tratada na NBC, né, TA 200. E o que seriam essas evidências? As evidências, gente, são as informações que o auditor ali utilizou para poder fundamentar a conclusão e a opinião dele. O que acontece? Como na prática, quando o auditor ele vai chegar numa empresa, né, e vai começar a fazer a auditoria, o que ele vai pedir? A primeira coisa que ele vai pedir para o contador é o seguinte: sempre, gente, qualquer auditoria, ó, você emite para mim um balancete, pode ser, por exemplo, vamos supor que ele vai fazer uma auditoria de balanço anual, né? Emite para mim um balancete, né, com data de até 31/12 do mês, e emite para mim também um balancete acumulado de janeiro a dezembro. Ou seja, ele quer um balancete com saldo ali acumulado e um balancete do mês. Por quê? Isso aí para ele já vai começar a ser as evidências de auditoria. Por quê? Porque a partir do balancete, ele vai ir pegando, vai analisando ali conta por conta, contábil ali, e ele vai ir ao longo daquele processo de auditoria, ele vai solicitando outros documentos, né, que ele vai analisar, verificar se eles estão conforme as normas brasileiras de contabilidade, se aqueles documentos, né, que ele está ali analisando, se eles estão conforme estão informados ali naquele balancete que ele pediu. Então, todas as informações que o auditor utilizar durante o processo ali da auditoria, aquilo ali vai ser tratado como evidência de auditoria. Então, um balancete, um resumo, né, da folha de pagamento, uma conciliação contábil, uma conciliação bancária, o extrato bancário, o extrato das aplicações financeiras ali, né, o parecer ali do advogado quanto aos processos judiciais, né? Por exemplo, se você tem alguma provisão ali, né? Se você trabalha no mercado regulado, a base de cálculo ali das provisões, a base de cálculo que você utilizou para poder apurar os impostos, ou seja, ele vai pegando, ele vai solicitando ao longo do trabalho ali várias informações e vários documentos. E a partir da análise desses documentos, ele vai evidenciando ali se as informações, se os registros contábeis, né, estão de acordo, né, com as normas, se estão todos corretos e aquilo que não está. E aí ele vai também elaborando as informações e ele vai elaborando a opinião dele em relação à demonstração contábil. Né? E todas essas evidências de auditoria, uma boa parte delas, né, o que eles fazem? Eles guardam, né, as mais importantes, vão sendo guardadas ali, por quê? Porque se precisar prestar contas de alguma coisa, os documentos, as evidências que foram apuradas durante o processo de auditoria estão ali nos papéis de trabalho do auditor, que é algo também que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Então, as evidências são tratadas, né, dentro da NBC-TA 200, e essas evidências são todas as informações, né, que o auditor ele vai utilizar, que ele utiliza durante o processo ali da auditoria, e a qual ele vai fundamentar a opinião dele e a conclusão dele sobre as demonstrações ali contábeis. Beleza? Dúvida, gente, até aqui? Agora, olha só, a gente tem uma outra questão aqui que vai impactar em muitas essas evidências de auditoria, que também está envolvendo aí a NBC-TA, que é o seguinte, né? O auditor, né, ele é um cara, a característica dele, né, profissional, ele é um cara que ele tem uma característica cética, né? O ceticismo, ele tem que fazer parte ali, ceticismo profissional, tá, gente? Ele tem que fazer parte ali daquele profissional, do auditor. Por quê?
Por que que tem que fazer? O auditor, ele tem que ser igual àquela questão lá, né? Ele tem que desconfiar de tudo, né? Ele tem que ser descrente, tem que ser igual ao Tomé. Só acredito vendo, me mostra aí, deixa eu ver aí o documento, né? Esse documento é válido, o documento não é válido. Por quê? Porque o auditor, né, a posição dele, né, a postura dele é daquele cara que ele tem que desconfiar. Por quê? Porque um dos grandes motivos do auditor existir, né, e tudo, é a prevenção de fraudes, né? Eu tô com outra coisa também aí, um outro trabalho para vocês fazerem, né? Que talvez vai ser a nossa VA3, que é para vocês fazerem assistirem um filme que eu vou indicar e identificar alguns pontos ali importantes do filme que vai ter tudo a ver aqui com a parte da auditoria, que eu já não vou ainda falar, porque isso vai ser no momento certo, né? Por quê? Porque a gente precisa estar atento sempre em relação à questão das fraudes. Então, a postura do auditor tem que ser aquele que desconfia de tudo, né? Ele tem que estar sempre alerta para que ele possa verificar e que ele possa também perceber qualquer tipo de distorção ou erro ou fraude que esteja acontecendo ali a partir daquelas evidências de auditoria que ele vai colher. Então, todo documento que ele pegar, que ele solicitar, ele vai pegar ali, ele tem que desconfiar e analisar e ver se aquilo está certo ou se não está. Então, ele sempre vai partir do pressuposto que não está certo, né? Aí cabe ao contador provar para ele que está certo. Por isso que, às vezes, né, quando um auditor chega dentro de uma empresa, todo mundo fica assim de cabelo em pé. Ninguém quer saber do auditor, ninguém quer atender o auditor, todo mundo fica com medo. Por quê? Porque é o cara que não acredita em tudo. Então, ele tem ali, né, aquela postura e as pessoas ficam achando assim, nossa, lá vem o cara lá, o dedo duro, e só quer saber de me ferrar, só quer saber de encontrar erro no meu trabalho, né? Não é isso. Não é essa questão, não é nada pessoal do auditor com o pessoal da contabilidade. É a própria questão da própria profissão do auditor. Ele tem que desconfiar de tudo. E o trabalho dele ali realmente é isso, é verificar se está acontecendo qualquer tipo de distorção, erro ou fraude, né? Então, a gente tem que se atentar para isso. Tá? Então, não é que sim, o auditor ele vai achar que o contador ele não é honesto, sabe? Não é isso. É a questão mesmo de preservar a própria perfil profissional do auditor. Então, a gente não pode também esperar, né? Isso é muito claro, que o auditor ele desconsidere também a experiência passada de honestidade, de integridade ali da administração, dos responsáveis ali pela direção, pela governança, né? Pelo contador, né? Só que a crença, né, é que a administração ali, os responsáveis são honestos, isso não livra o auditor de manter ali aquele ceticismo e permitir que ele simplesmente não colha nenhuma evidência de auditoria. Tá? Então, não adianta eu só acreditar que a empresa está fazendo tudo certo. Eu sei que os diretores ali são todos muito honestos, o contador também, muito comprometido, né? Então, ele está fazendo tudo certinho, mas isso não não elimina do auditor a obrigação de colher as evidências ali de auditoria. Ele tem que pegar e ele tem que analisar e ele tem que verificar se está havendo ali ou não qualquer distorção, erro ou fraude ali, tá? Agora, uma outra questão ainda dentro da NBC-TA 200, que ainda é sobre a questão da própria evidência, né, é que a opinião que o auditor ele vai emitir, ela não assegura, por exemplo, a viabilidade futura ali da empresa. Nem eficiência, eficácia da administração ali ao conduzir o negócio, não é isso.
Essa não é a função do auditor. O auditor ele não tem que pensar na empresa ali futuramente, como que ela está sendo, se vai ser viável, se não vai ser viável, tá? O que acontece? A obrigação dele, né, é verificar se as demonstrações contábeis estão feitas, né, estão sendo realizadas conforme os princípios contábeis e conforme as normas contábeis e verificar a eficácia dos controles internos, né? Se os controles internos, se eles estão adequados a fim de inibir, né, os erros e as fraudes. Esse é o papel do auditor. Então, não é o papel do auditor verificar, nossa, a empresa aqui, ela está dando prejuízo e ela não vai ser viável no futuro, tem que vender a empresa, tem que fechar a empresa, nada disso. Isso aí é consultoria, não é a função do auditor. A função do auditor é a partir das evidências, né, das evidências colhidas, ele vai emitir uma opinião sobre a demonstração contábil, se ela está conforme, está sendo realizada conforme as normas brasileiras de contabilidade, ok? Enfim, gente, e quanto que um auditor ganha? Quais são os honorários, né, do auditor? Existem algumas diferenças de preços diárias, é claro, né, gente? Isso aí é óbvio, né? Mas, por exemplo, eu estou trazendo aqui de uma das principais, de umas grande empresa de auditoria, né, que é a Tax e a Advisory e a IT também, que tem diferença entre a hora vendida e a hora de custo, né? E o que é isso? Porque é o seguinte, quando a gente contrata uma empresa de auditoria, né, ela vai cobrar ali por hora do auditor que está indo lá fazer a auditoria da demonstração contábil. Então, por exemplo, se eu vou mandar um trainee para poder fazer auditoria, ou seja, ele ainda é um estudante de contabilidade, né? Quanto que a empresa vai pagar pela hora daquele trainee ali? R$ 130. Se ele é um assistente de auditoria, normalmente R$ 150. O sênior, 190, o supervisor, 250, um gerente, R$ 600, o diretor, R$ 1.000 e um sócio, né, que é o partner, R$ 1.500. Tá? Isso aqui, a fonte é 2020, né? Isso em 2021 pode ser que já tenha mudado, mas eu não acredito que tenha mudado tanto assim. Então, a hora de um auditor, gente, é muito cara. Então, quando ele vai para uma empresa auditar, ele vai para lá trabalhar e trabalhar sério, né? Então, por quê? Porque a empresa paga caro, né? Uma auditoria de uma empresa, dependendo do tamanho da empresa, normalmente são 2 dias, 3 dias de trabalho, né? Então, multiplica isso aí, né? Por exemplo, uma empresa maior que é uma semana, vamos colocar 40 horas na semana vezes R$ 130 aí do trainee. É muito dinheiro, né? Então, assim, é uma excelente profissão, né? Mais uma das possibilidades, né, que as ciências contábeis elas nos proporcionam quanto contadores, né? Que é atuar aí também dentro do ramo de auditoria, né? Quem se interessar, né, tá aí mais ou menos a média da hora que se paga, né? A hora vendida aí do auditor. E a gente continuando aqui, né, nas nossas normas, né, nas normas aí que vão direcionar aí o auditor, nós temos, nós já falamos sobre a materialidade e nós falamos sobre as evidências, né? Como a gente falou da materialidade, nós vamos falar agora sobre as não conformidades. O que é uma não conformidade em auditoria? Porque isso são jargões, gente, que a gente vai utilizar muito durante a nossa disciplina, né? O que é não conforme? O que é uma evidência de auditoria, né? O que é um erro material, uma distorção material? Não é. Então, são jargões que a gente vai
e aprendendo a usar aí ao longo aí da nossa disciplina, né? E a não conformidade é mais uma e que está sendo tratado lá dentro da NBCTA 250. A não conformidade, gente, elas são atos, na verdade, de omissão, né, ou que foram cometidos ali pela entidade. Esses atos, eles podem ser intencionais ou não, mas eles são contrários à lei ou algum regulamento vigente, né? Esses atos, por exemplo, incluem transações realizadas em nome de outra entidade, né? Que isso pode ser considerado como lavagem de dinheiro ou representação de entidade, né? Responsáveis ali pela governança, administração ou empregados, né? Então, a não conformidade aí, ela não vai incluir, por exemplo, a conduta imprópria pessoal, tá? Por exemplo, o cara que é maior drogado, o cara que é maior, bebe todas, né? Isso aí é uma conduta, entre aspas, tá, gente? Estou sendo assim, bem assim, extremista, né? É uma conduta imprópria, pessoal, da vida pessoal da pessoa, que a vida pessoal da pessoa ela faz aquilo que ela quiser, né? Não tem nada a ver ali com a empresa, mas dentro da empresa ela tem que ter uma conduta ali, né? Então, essas não conformidades não vai incluir essa conduta imprópria pessoal, tá? Tudo aquilo que ele fizer que seja impróprio, que está fora da atividade dos negócios, isso não entra dentro da não conformidade, né? Dos responsáveis ali pela governança, administração ou dos empregados. Então, tudo aquilo que não estiver conforme é aquilo que não está conforme à lei ou o regulamento, tá? Então, por exemplo, se a lei ou o regulamento diz que eu só posso contabilizar, por exemplo, né? Acabei de dar uma aula de contabilidade internacional e a gente estava falando na aula de hoje sobre as subvenções e assistências governamentais. E aí a lei diz, né? A lei 11.638, que a gente só pode contabilizar uma subvenção, né, se a empresa tiver certeza daquela receita ali, ou quando ela acontecer, né? Então, isso é uma lei, isso é um regulamento que existe. Então, eu não posso contabilizar ela antes. Se eu contabilizar ela antes, né, o auditor, ao ir lá e auditar ali o meu balanço, ele vai ver que eu registrei uma receita que eu não poderia ter registrado, porque está contra a lei e contra o regulamento. Então, ele vai colocar ali que aquilo ali não está conforme. Ele vai entender como não conforme, tá? Então, tudo que for contra a lei ou qualquer regulamento vigente, o auditor ele vai tratar, ele vai entender como não conformidade. Entenderam isso? Está claro? O que é não conformidade? Tá, gente? Beleza. Então, ainda aí sobre a não conformidade, né? Vamos conversar aí sobre a responsabilidade pela conformidade pelas leis e os regulamentos, né? Por quê? Não basta eu simplesmente falar assim, ó, tá não conforme, né? Quem que é o responsável? Tem que ter um responsável para que aquilo ali esteja aqui, para que as demonstrações contábeis, né? Aqueles registros ali estejam sempre acontecendo conforme a lei e o regulamento, né? Então, a responsabilidade da administração, né? E das pessoas que estão ali na supervisão e os responsáveis pela governança corporativa ali da empresa, né? Assegurar que as operações ali daquela entidade estão sendo conduzidas em conformidade às disposições das leis e dos regulamentos. Porque isso é uma das coisas importantes que o auditor ele vai verificar. Se tudo aquilo ali que ele está auditando, que ele está verificando, se está em conformidade com a lei ou não. E a base dele é essa para ele emitir a opinião dele, né? Então,
A alta administração, a administração ali, ela é responsável por assegurar que aquilo vai acontecer daquela forma e que todas as informações ali reportadas, quando elas são divulgadas através dos balanços ou reportadas às outras empresas que façam parte do grupo, que elas estejam realmente conforme manda a lei e os regulamentos ali que estão, em que essas empresas estão sendo regidas. Tá? Isso aí para a gente também é muito importante aí sobre essa questão da conformidade de quem que é responsável aí por manter isso aí conforme, né? A NBC ainda TA 250, ela ainda vai trazer, né, sobre essa questão aí dos procedimentos de auditoria, quanto a essa identificação, né, ou a suspeita do auditor sobre a não conformidade. Se o auditor, no caso, suspeitar de qualquer coisa que não esteja conforme, o que ele deve fazer? Primeira coisa, ele deve chamar a administração, né? Ali quem que é a administração, quando isso for apropriado, né? Quando ele perceber que a administração ela não tem nada a ver com aquilo, ela de repente nem está sabendo, ela chama ali a administração, os responsáveis pela governança para poder conversar. Fala, olha, está acontecendo isso não está conforme a lei. Então, ele tem que alertar sobre sempre que ele suspeitar ou que ele identificar algo que não esteja conforme a lei ou os regulamentos. Tá? Então, se a administração, né, quando ela achar apropriado, os próprios responsáveis ali pela a governança também, o auditor ele pode chamar para uma reunião, quando eles não fornecerem informações suficientes, porque a empresa, a administração, ela pode estar tentando esconder alguma coisa do auditor, né? Então, se ele não fornecer documentos, né, evidências de auditoria suficientes ali, né, que comprove que a empresa ela está cumprindo ali a lei e o regulamento, isso também vai ter um impacto no julgamento do auditor. Né? E o efeito dessa suspeita sobre não conformidade, se ele perceber que isso é relevante, né, gente, isso vai ter um impacto grande lá na opinião dele com a demonstração contábil. E ele vai mencionar isso com certeza, tanto no relatório, quanto também no parecer aí da auditoria, né? E só relembrando aí, né, isso aqui também é importante, que todos os órgãos ali que estão relacionados com os auditores, a CVM, né, e lembrando novamente que para o auditor exercer a profissão de auditor, ele tem que ter o registro no CRC, né, da cidade onde que ele está localizado, e ele tem que ter o registro na CVM. O auditor que não tem registro na CVM, ele não pode atuar como auditor, né? A gente tem aí também o IBRACON, né, que é o Instituto Brasileiro dos Auditores Independentes, né, que é isso que é hoje, o CFC, o CRC, os CRCs, né, aí a Audibra, que é o Instituto dos Auditores Internos aí do Brasil, né, e os CPCs, né, gente, que está aí também dentro do CFC, que é, na verdade, os comitês de pronunciamentos contábeis, né, que, como o Brasil já entrou aí, né, nessa convergência, já está, na verdade, atuando sobre as normas internacionais de contabilidade, então existe aí o CPCs, né, que é o Comitê de Pronunciamento Contábil, onde eles vão aí determinar quais são as leis, né, e as práticas que os auditores e os contadores também eles devem adotar para que as demonstrações contábeis estejam conforme manda a lei, né? Tudo aquilo ali. Então, olha só, vamos pensar agora quais são os passos da auditoria, né? Eu vou começar a fazer uma auditoria. Qual que é o passo? Quais são ali o meu fluxograma, tá? Eu tenho aqui a pessoa do auditor,
né? A primeira coisa que o auditor ele tem que fazer, ele tem que planejar o trabalho. Quando ele vai planejar o trabalho, como que você planeja? Você tem que conhecer a empresa, você tem que saber qual que é a área de atuação da empresa, você tem que saber quais são as leis e os regulamentos, né, que envolve aquela empresa, porque ele tem que chegar lá preparado para poder fazer todas as avaliações ali, né? Ele vai ter que já fazer dentro do planejamento ali, depois a gente vai falar mais detalhadamente do planejamento de auditoria. Quais são os documentos que ele vai precisar solicitar, o que ele vai precisar revisar, né? Isso tudo aqui é feito dentro dessa etapa aqui do planejamento do trabalho do auditor, tá? Após planejar aqui o trabalho, o que o auditor faz, né? Quando ele vai chegar lá na empresa, vai colocar esse planejamento aqui em prática, né? E ele vai aqui primeiro, vai avaliar o controle interno. Ele vai, na verdade, colocar tarefas, definir tarefas a quais vão permitir com que ele faça essa avaliação aqui do controle interno, né? E aí, quando ele avaliza o controle interno, ele pode efetuar a revisão analítica ali daqueles controles internos. Por quê? Porque isso aqui faz parte do planejamento, né? Então, quando ele pegar aqui dentro do planejamento, definir como que ele vai avaliar e como que ele vai rever, fazer essa revisão do controle interno, desculpem, ele pode começar a executar os procedimentos de auditoria. E aí, esses procedimentos de auditoria aqui, o que eles têm que fazer? Eles têm que seguir, né, as normas das NBCs que a gente acabou de falar aqui. Ele tem que identificar a materialidade, ele tem que colher as evidências, né? Ele tem que ver se os registros contábeis estão em conformidade, se não estão em conformidade, né? Então, ele vai, primeira coisa, ele vai colher as evidências, ele vai solicitar ali dentro da empresa, né? Todas aquelas documentações, tudo aquilo que vai dar base para ele fazer a análise ali que ele precisa fazer. Ou seja, então ele vai primeiro fazer a coleta ali das evidências. Depois que ele colher, ele vai avaliar em cada uma daquelas evidências. E ele vai avaliar e ele vai anotar isso tudo aqui dentro nos papéis de trabalho do auditor, que a gente vai ver ainda como que funciona esse papel de trabalho. Ele vai guardar algumas evidências que são relevantes para ele precisa guardar, né? Por quê? Porque isso aí é base para que ele faça o quê? Para que ele emita o parecer dele. E dentro desse parecer aqui é a opinião dele sobre as demonstrações contábeis, né? Ele tem um modelo ali, a gente ainda vai falar sobre esses modelos do parecer, né, ali do auditor, mas ele vai emitir a opinião dele baseado nessas evidências colhidas e conforme a materialidade, as conformidades, as evidências ali que foram colhidas ali pelo auditor, né? E conforme também as normas contábeis e os regulamentos que vão envolver ali a empresa, tá? E aí ele emite aí o parecer. Então, isso aqui são os passos, né, de uma maneira bem simplificada, né, pessoal? Aqui, os passos de um auditor, os passos aí de uma auditoria, tá? Enfim, deixa eu abrir aqui um outro, apesar que eu também nem sei se dá tempo, né? Vou pegar aqui. Olha só, né? Que agora, o que nós vamos começar a falar? Nós vamos começar a falar sobre esses procedimentos da auditoria, né? Tem um cara, né, que esse cara aí que tá na tela, que ele chama Immanuel Kant, né? Ele é um grande filósofo, foi um grande filósofo e um grande pensador. E ele diz assim, olha, tudo o que não puder contar como fez, não faça. Se você não puder contar, não faz não, porque tá errado. E se tá errado, gente, não deve ser feito.
Por quê? Porque mais dia, menos dias, isso vai vir à tona e as pessoas vão descobrir que você fez aquilo que era errado, que você fez o que não deveria ter sido feito, né? Então, fica aí pra gente, né? Tudo que não puder contar como fez, não faça, ok? Isso aí também é um lema aí da auditoria, né? Então, o que a gente vai começar a ver? Como que nós vamos começar a aplicar esses procedimentos aí de auditoria? O que são esses procedimentos, né? O que a gente vai analisar sobre essas evidências, né? Então, a primeira coisa, que é a aplicação dos procedimentos de auditoria. O que vem a ser esse procedimento de auditoria aí, né? Na verdade, os procedimentos de auditoria, né, eles são um conjunto de procedimentos técnicos com base nos quais o auditor obtém evidências ou provas, né, que sejam suficientes e adequadas para fundamentar o seu parecer sobre as demonstrações contábeis auditadas, que foi aquele organograma que a gente começou a ver agorinha atrás, né? Os procedimentos de auditoria, eles são adotados antes do encerramento do exercício, na data do seu término e após o encerramento do exercício, né? Ou antes, na verdade, ali da elaboração das demonstrações contábeis, ou pode ser também depois. Qualquer um desses tempos aí, a gente pode fazer a aplicação do procedimento de auditoria. Tem empresa, né, aqui de auditoria ali, que vai auditar antes do encerramento do exercício. Por quê? Você pode ter uma auditoria a cada 3 meses, a cada 6 meses, né? A cada 4 meses, depende do seu contrato ali com o auditor, né? E isso pode ser antes ou depois, ou na data do término do exercício social ali da empresa, que é 31/12, né? Que é o exercício social igual para todo mundo. Ou pode também, eu posso encerrar o meu exercício, né, social ali, e depois já de encerrado, tudo já fechado, o auditor vai lá, pega as demonstrações contábeis, analisa e emite a opinião dele sobre aquela demonstração ali fechada após o encerramento do exercício, né? Ou o auditor ainda pode ir lá fazer a auditoria enquanto o contador está terminando de elaborar a demonstração contábil, encerrando ali o exercício, que ele vai. Aí dá tempo ainda por exemplo, talvez o auditor conversar ali com o contador, por exemplo, tem alguma coisa que está errada e que ele apontou e que dá tempo ainda de corrigir antes de encerrar a demonstração contábil, dependendo ali do auditor, ele permite que o contador corrija e demonstra ali para ele, dê uma nova evidência que aquele erro já foi sanado, já foi corrigido, né? Então, esses procedimentos aí de auditoria, ele pode acontecer em qualquer um desses momentos, né? Isso a gente precisa saber e estar bem atento aí. E dentro dos procedimentos de auditoria, o que acontece? Eles são subdivididos, né? São, na verdade, divididos em testes, tá? Que vão acontecer dentro desse período que ele vai fazer, vai colher aquelas evidências e vai fazer as análises, tá? E esses testes são divididos em teste de observância, tá? Ou, na verdade, teste de aderência ou testes substantivos, tá? Quando eu estou falando e mencionando, né, na aplicação dos testes de observância, né, o auditor, o que ele vai verificar? Ele vai verificar a existência, né, ou a efetividade e continuidade dos controles internos. Então, ele vai verificar, ele vai observar se os controles internos da empresa, se existe, ele vai verificar, né, se os controles internos são efetivos, tá? E se eles são bons controles internos ou não. Ele vai observar isso tudo, tá? Primeira coisa, então. E o outro tipo de teste que a gente chama aí, que são os testes
substantivos. Os testes substantivos dentro da auditoria, né, ele vai ter a finalidade ali de obter as evidências quanto à suficiência e exatidão da validade das informações produzidas ali pelo sistema contábil da entidade. Ou seja, ele vai verificar, né, se o sistema ali que está produzindo ali aqueles balancetes, o razão, os documentos, né, os relatórios gerenciais, se eles são suficientes e se eles realmente estão registrando, né, com exatidão as informações que têm acontecido, em tempo hábil, na data correta, com toda a documentação, ou seja, se o sistema contábil ali que aquela entidade está utilizando, se ele é um sistema válido, se ele está conforme as leis e os regulamentos. Por quê? Porque na aplicação desses testes e na observação e na avaliação desses testes, a partir daí o auditor também está trabalhando para poder ir elaborando e verificando qual a opinião que ele vai dar sobre aquela empresa, sobre aquela demonstração contábil. Beleza? Então, olha só, nós vamos deixar para a próxima aula para a gente poder continuar falando aqui sobre a aplicação dos procedimentos, porque os procedimentos agora a gente vai falar bastante dele aí para frente, tá? Então, pessoal, eu não sei se, não, eu acho que na de vocês eu não tenho para semana que vem, não. Deixa eu só confirmar aqui, porque na contabilidade atuarial parece que eu tinha uma outra aula presencial na semana que vem, mas eu acho que no de vocês não. Deixa eu só conferir aqui, né, aqui, ó. Não, então não. Na semana que vem, a nossa aula vai ser a live normal, tá? Então, aí, o que eu vou fazer, né? Eu vou já amanhã, não vou mandar hoje não, mas amanhã eu já vou mandar lá no grupo as informações sobre a pesquisa que vocês vão fazer sobre a lei, tá? Vou passar direitinho o nome da lei, o que eu quero e a data que vocês vão me entregar, tá? A data provavelmente vai ser essa data que eu falei lá com vocês, aqui, olha. Vai ser provavelmente no dia 13 de outubro, tá? Então, já fica aí espertos aí no calendário, que provavelmente vai ser no dia 13 de outubro aqui a entrega desse trabalhinho e que vai ser a nossa VA2, tá? E na aula da semana que vem a gente continua falando aí sobre os procedimentos de auditoria. Combinado? Combinado. Beleza, então. Dúvidas, qualquer coisa, vocês me falam, tá? Combinado. Eu menciono lá no grupo ou lá no privado, tá bom? Então, boa noite para vocês, bom descanso. Boa noite. Eu devo postar o link da aula amanhã, tá, gente? Também. Tá bom. Tá bom? E aí eu vou disponibilizar aí para vocês lá no grupo esses slides, tá bom? Tá bom. Obrigada. Nada, gente. Boa noite. Obrigado. Descanso. Boa noite, Gislene. Nada, gente. Um abraço.